volta. Sim, estamos de volta com o nosso CJC+, e hoje o nosso tema aqui tá sensacional, gente. Muito. Estamos falando sobre pessoas que mudaram seus hábitos alimentares, pessoas aí que lutam por uma causa muito bacana, que eu já falei aqui da Luísa Mel, né, que eu sou muito fã. Se tem uma pessoa que eu gosto muito, é a Luísa Mel, que ela faz um trabalho incrível, e ela é vegana, né? Eu sempre tô acompanhando, gente, e ela se alimenta muito bem, ela não passa fome, ela tem... porque tem muita gente que fala assim, não, vegano passa fome. Pelo contrário, ela mostra a mesa de café da manhã dela, ela fala assim, gente, uma vegana assim, de primeira, tem né? Ovo mexido. Não tem ovo mexido, Jô. Mas tem outros ingredientes que ela faz lá, né? Que a pessoa que trabalha com ela faz, que dá água na boca, só de olhar dá água na boca. E eu estou muito curiosa para saber desse universo aí das pessoas que decidem se tornar veganas, na parte nutricional, da parte gastronômica também. A gente pode juntar as duas? Como é que a gente faz para suprir essa falta de vitaminas que a gente encontra na carne, né, no frango? E a gente vai descobrir agora, né, Ju? É verdade. Você que talvez já se perguntou, meu Deus, veganos existem? O que eles comem? Isso a gente sabe. Mas tem muitos mitos em relação a isso e a gente quer tirar aí todas as dúvidas para levar toda a informação necessária para você que talvez pensa em mudar o seu estilo de vida, para você fazer da maneira correta. E para nos ajudar, como sempre, nesse programa, nós trazemos pessoas com certeza muito mais capacitadas do que nós para falar sobre o assunto determinado do dia. E para nos ajudar nesse assunto de hoje, a gente vai conversar aqui com ele, que é gastrônomo, chefe de cozinha, com certeza entende tudo sobre comida e vai conversar aqui com a gente agora, é o Juan Félix. Seja bem-vindo, Juan, tudo bem? Obrigado, gente. Obrigado. Seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Abra o seu parênteses, fique à vontade. O Juan estudou comigo, né? Fez faculdade comigo. Gente, que mundo pequeno, né? Há quase 8 anos atrás, Quase 8 anos atrás. Gente, há 8 anos atrás ela estava com 20 anos. Você estava com... Ela estava com 20. Não lembra essa parte pra gente, não. Olha só, Joana, só mudar de assunto, por favor. Obrigada, querido. Estudava, Carla. A gente tem o nosso grupinho. Cara, o nosso grupinho era o grupinho da faculdade. Você não tem noção. Aquele que sentava lá atrás, ficava jogando bolinha. Não, você fala pra ele. Olha onde a gente onde ela tá agora. Ó. É verdade, é verdade, isso aí. E juntamente, daqui a pouco a gente vai saber mais depois daqui. Juntamente com ele, a gente está recebendo uma nutricionista que também vai nos ajudar nesse assunto. A gente está aqui com a Priscila Fogg. Acertei? Priscila Foguet. Quase! Foguet, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero perguntar para ele, já sei, algum deles são veganos. Quem é vegano? Vocês são veganos? Eu sou vegano. Eu não sou vegana. Bom, agora sim já posso conversar com ele. E já começa então, né? Vamos perguntar o Juan. Eu quero saber, primeiramente, quais os maiores mitos que as pessoas elas têm na cabeça. O vegano, ele tá sempre passando fome, ele não consegue passar mal toda hora. Isso é verdade? Não. Assim, toda dieta, ela tem prós e contras, né? A gente encontra deficiência de vitaminas na dieta de quem come carne e insumos animais, assim como encontra. Então, a gente precisa de uma nutricionista acompanhando a gente em todas as dietas. O que vale para o vegano, vale também para o não vegano. Por que você decidiu? Você decidiu levar essa vida ou você já veio da sua educação, esse tipo de... Não. Eu saía com a Carla, por exemplo, a gente ia numa hamburgueria. Aí, a gente ia numa hamburgueria depois da faculdade para comer, mas depois de um período, eu tive acesso a informações que eu pensei, depois dessas informações eu não consigo mais fazer determinadas escolhas. Então foi mais pela causa, né? Por ética. Por ética, que bacana. No princípio foi por ética. E você como gastrônomo, como é isso? Você é especializado em comida vegana, você faz de tudo, como é que funciona? É bem complicado porque o curso todo é com bases tradicionais, né? Então a gente sempre usa creme de leite, manteiga, ovos nos preparos. E eu tinha que ter a mente aberta, porque quando eu comecei a fazer gastronomia, eu já era vegano. Mas a mente tinha que estar sempre aberta, porque essa é a profissão, né? Então, eu preparava as receitas, eu experimentava as receitas. Você é obrigado a experimentar, não precisa engolir, mas você tem que saber o sabor das coisas.
Mas a partir do momento que eu me formo, aí eu me dediquei totalmente à cozinha vegana. Ah, que bacana. Inclusive, se não me engano, acho que na última edição do MasterChef teve uma participante que ela era vegana e ela tinha que fazer as provas com a proteína e ela até que foi bastante longe, ela conseguiu fazer as provas e isso é bem bacana. Porque o nosso treinamento é todo de cozinha tradicional. A gente sabe as técnicas, a gente sabe executar, mas a gente escolhe não fazer, a gente escolhe fazer de outras maneiras. E você também pensa em pratos assim diferentes, pensando nessas pessoas? Porque, infelizmente, eu estava falando aqui no bloco anterior que quando a gente vai nos restaurantes, nos shoppings, a gente não encontra muita diversidade, opção, né? muita opção, né, da comida vegana. Então, você sempre pensa em algo criativo para inovar no mercado? Como é que faz? Sim, eu tenho uma página no Instagram e aí eu sempre divulgo os pratos que eu preparo, de menus para jantares ou aulas que eu dou. E eu sempre penso nos pratos de uma maneira mais acessível, justamente para desmistificar o tema de que tipo, vegano, comida é muito cara e não é, na verdade, né? Então eu sempre penso em pratos voltados para isso e tentando alcançar a alta gastronomia dentro de culinária vegana, que é algo bem novo também. Bacana. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Priscila. Doutora, por o vegano não ser do hábito o consumo da proteína, fica um déficit muito grande e de que forma que ele supre quais são as outras fontes de proteína? Na verdade, o vegano ele não recebe a proteína de origem animal, mas existem outros alimentos que também são fontes de proteína. O nosso prato brasileiro, arroz com feijão, é uma combinação perfeita de proteína. Então, ele vai suprindo de outras formas a quantidade de proteína que ele precisa na dieta. São poucos os nutrientes que a gente não consegue... a vitamina B12 e o ômega 3 são os nutrientes que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção nas pessoas que são veganas, porque elas são basicamente de origem animal. Vegetal, a gente não consegue alimentos fontes desses nutrientes. Então, a gente precisa dosar, a gente precisa fazer um acompanhamento bem próximo para ver como é que está a dosagem desses nutrientes e como é que a saúde das pessoas estão evoluindo, estão seguindo. E dá para suplementar nessa pessoa? Está muito baixa essas vitaminas B? Sim, com certeza. A vitamina B12 ela é uma que a gente precisa acompanhar de perto porque o organismo ele consegue estocar por até 5 anos. Então a gente faz dosagens periódicas, senão a gente, e conforme a gente vai avaliando, para ver se ele está precisando ou não, a gente faz uma reposição através de suplementação, que pode ser injetável ou oral. Então aquela conversa que, não, eu não vou me tornar vegano, senão eu vou ficar doente, que a gente ouve muitas pessoas falarem isso. Não, a dieta vegana ela é ótima, ela diminui alguns riscos, inclusive de doença cardiovascular. Então é uma dieta muito interessante, né? Normalmente são pessoas saudáveis, que são adeptos ao vegano, ao vegetarianismo, né, que são coisas bem diferentes. As pessoas pensam que vegano e vegetariano são a mesma coisa. E não são coisas muito distintas. Então explica pra gente um pouquinho, doutora. Veterinário cuida de animais, cara. Você falou daqui a pouco a veterinária, eu tô com ela na minha cabeça. O vegano, a diferença do vegano para o vegetariano. O vegetariano é uma questão alimentar, né? E ele pode ou não consumir leites, derivados e ovos, né? Então, dependendo da linha que ele segue. Então, é o vegetariano restrito ou não. E o vegano, ele já é uma questão ética. Ele está completamente comprometido com as questões relacionadas aos animais. Então, produtos, por exemplo, que fazem teste em animais, os veganos não utilizam. Roupas de lã, por exemplo, o vegano não usa, bolsas de couro e por aí vai. O que é até mais fácil, né? Tipo, não utilizar lã, couro e determinados tecidos de origem animal é mais barato do que utilizar. Então faz bem pro bolso também. Agora, Juan, o que mudou em você depois que você se tornou vegano? Que você falou assim, caramba, Carla, mudou muito, não sei, a minha disposição, a minha imunidade até ficou melhor. Como é que funcionou isso pra você? É bem difícil eu ficar resfriado ultimamente. Desde que eu me tornei vegano, eu notei essa disposição. Mas é aquilo que eu tinha comentado aqui. Existem dietas e pessoas se alimentando de N maneiras. Você pode ser vegano e comer batata frita e refrigerante, porque são alimentos permitidos.
Então, vai das escolhas de cada um. É lógico que é muito mais aconselhável você ser vegano e seguir uma dieta equilibrada, né? Dentro dos padrões recomendados. E eu estou muito curiosa, né? No almoço, assim, como é feito a substituição? É com um hambúrguer de soja? Seria mais ou menos assim ou não? Soja dá para substituir tudo? Existem várias possibilidades, né? A gastronomia tem ajudado muito nós profissionais de nutrição a favorecer uma qualidade de vida muito melhor. As pessoas têm mais dificuldades quando vão para eventos, ou senão quando passam mais o dia na rua e têm um pouquinho mais de dificuldade de conseguir encontrar alguns pratos que sejam veganos, principalmente, né? Vegetariano tem um pouquinho mais de facilidade, mas vegano é um pouquinho mais difícil. Mas tem a questão da organização. Quando a gente organiza a nossa vida, a gente consegue um monte de coisas. Se eu tenho uma filosofia que eu não vou comer alimentos que sejam de origem animal, eu já vou sair de casa preparada, sabendo para onde eu vou, não vou conseguir encontrar, então eu já levo, já me organizo, já me preparo para passar o meu dia com os alimentos que eu costumo comer. A gente falou aqui no bloco anterior sobre alguns pontos que as pessoas que talvez estão querendo se tornar vegano, que elas precisam. No seu ponto de vista, alguém que quer fazer essa transição igual você fez, o que ela precisa primeiramente? Ela precisa treinar de alguma forma o emocional dela, o psicológico? Tem alguma coisa que ela precisa fazer antes ou é só ir fazer? Não, você pode ir e fazer. É lógico que existem alguns fatores que colaboram para isso. Quando eu me tornei vegano, eu me tornei muito pelo apelo sentimental da coisa. Eu vi uns vídeos no YouTube, como A Carne é Fraca e tudo mais, Terráqueos, que é um outro documentário. E eu pensei, eu não posso mais contribuir, sabendo disso, eu não consigo mais contribuir. É um apelo emocional. Você pode fazer sem essa parte, mas é bem tranquilo você fazer essa transição. E algo que a gente pensa muito comumente é que a gente vai tirar as coisas. E a gente não precisa tirar as coisas, vamos fazer o trabalho oposto para transicionar. Vamos começar a comer mais coisas, inserir mais coisas no prato, e aí depois a gente vai percebendo que carne não faz a menor falta dentro de um prato, né? O radicalismo não funciona para nenhum tipo de dieta, na verdade, né? Seja para quando você está fazendo a transição de que come carne vai deixar de comer carne, ou no processo de emagrecimento. A restrição, ela não combina, gera compulsão, exatamente. Então, as chances de se frustrar são muito grandes. Uma pessoa que não come muito legumes, vai tentar ser vegetariana, vai ter um impacto muito grande. Ela tem mais chances muito grandes de se frustrar. E de desistir do processo. Exatamente. Ela vai falhar. Então, orientação. Ir devagar e com calma, no seu tempo, e diminuindo gradativamente o consumo de carne são as primeiras orientações que a gente costuma dar. Eu já ouvi alguns nutricionistas dizerem que a carne vermelha em si, ela não pode ser consumida demais, porque ela pode até trazer algum tipo de malefício para o corpo, né? Seria bom ela ser, para quem come, optar, né, pelas carnes. Sim, tem vários estudos que mostram que o risco de doença cardiovascular diminui quando as pessoas param de consumir carne vermelha, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma dieta equilibrada, você também consegue controlar isso não sendo vegetariano nem vegano. A dieta traz, sim, benefícios, mas você não sendo, também você consegue manter uma boa saúde. Agora, e o café da manhã? Como é que funciona, gente? O que a gente pode... O que um vegano come no café da manhã? Não, eu estou muito curiosa. Como é o café da manhã de um vegano? Então, hoje mesmo eu falei sobre isso no Instagram, porque é muito comum a gente associar sempre a troca. Ah, não, eu preciso de pão, manteiga vegana e café com leite vegano. Porque essa é a base do nosso café, né? Normalmente. E, na verdade, não é para ser assim. A gente tem uma mudança de realidade, então com essa mudança de realidade, a gente tem que mudar o nosso pensamento e a nossa perspectiva sobre a maneira como a gente come. Então, no lugar de uma manteiga vegetal, por que a gente não come hummus, por exemplo, ou um baba ganoush, que são pratos árabes, são pastinhas, ou creme de castanhas, que funcionam super bem no pão. Então, tem várias possibilidades para isso. A gente pode comer uma fruta, por exemplo, coisa que a gente não costuma fazer muito no café da manhã.
Mas a gente pode, então, é uma mudança de perspectiva dentro do que a gente come, né? As coisas não são mais como eram quando você comia ingredientes de origem animal. Pasta de grão de bico é muito bom, Adoro. A É Carla uma- ia amar, né? Eu amo carne. É uma delícia, é uma delícia. Dá para substituir o pão por aipim, por batata doce. É que aqui no Rio de Janeiro não é muito característico, É mas verdade. no Nordeste verdade. isso já é mais comum. Muito. O café da manhã deles é aipim, É verdade. com carne de sol, né? Que eles Inhame, fazem. é muito Inhame. bom. Eu falei, gente, mas vocês conseguem São comer isso no muito café da manhã e feliz da vida. Exatamente. E é uma coisa que eu falo bastante, eu acho que ela consegue até concordar comigo, porque a gente isso é fazer a gente voltar às raízes da nossa culinária. A gente não tinha pão É verdade. quando os Verdade. portugueses chegaram. Os nossos ancestrais comiam mandioca, comiam inhame. Então, a gente voltar a essa ancestralidade da alimentação faz muito bem para a nossa saúde. Deixar de comer alimentos industrializados, né? É um grande... Eu ouvi uma frase... Abrir menos, né? Desembalar Desembalar menos mais, e descascar mais. E isso aí faz toda a diferença, né? E a gente vai continuar com essa conversa daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, que está muito interessante. A gente está aprendendo bastante aqui sobre essa questão do veganismo. E você que está curtindo, fique com a gente, que daqui a pouquinho a gente está de volta.